Fala aí, rapaziada, que final de semana de futebol para o estado de São Paulo, hein? No dia 25, aniversário de São Paulo, tivemos ali a final da Copinha, São Paulo e Corinthians, e logo depois, no dia seguinte, no Morumbi, São Paulo e Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E quem diria, hein? Muitos ali estavam comemorando, dizendo que o Corinthians ia continuar com a invencibilidade e caiu por terra. São Paulo derruba a invencibilidade de 11 jogos do Corinthians num jogo de muitas camadas. Antes, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá. Cara, o jogo foi Na verdade, os dois jogos foram muito bons. Jogo bem movimentado. Da Copinha, o São Paulo vence de virada por 3-2. E ali no Campeonato Paulista, o São Paulo vence por 3-1. Um jogo que teve algumas reviravoltas, já iniciando pela dúvida ali de vai ter jogo, não vai ter jogo, muita chuva, o campo encharcado, o jogo que era para começar às 6h30, primeiramente foi adiado para as 7, aí depois viu que não seria tempo suficiente para a condição do campo estar boa, então adia por mais tempo, mais meia hora, 1h, às 7h30 deu início ali ao jogo. Ainda assim, um campo um pouco mais pesado, né? Mas em algum momento, mesmo com a boa drenagem do São Paulo, ali do campo de São Paulo, do campo ali do Morumbi, pelo volume de chuva que deu, foi mais de 70 milímetros, uma chuva muito intensa, muito forte, muito volumosa ali, então o campo ainda conseguiu a drenagem funcionar, mas sobrecarregou, então por isso foi necessário, né, postergar mais, deixar mais pra frente ali o jogo. Cara, mas foi um jogaço de bola. Foi os dois times, mesmo estando ali numa condição desfavorável, né, que o campo molhado, ele dificulta em muitas coisas, cara. E eu já tinha falado ali no jogo do São Paulo e Guarani, tinha feito ali o pós-jogo e tinha falado que o São Paulo chegava pra esse jogo em desvantagem, porque o Corinthians aparentava estar melhor fisicamente, mais entrosado. O São Paulo vinha de uma pré-temporada na Flórida, vinha de uma viagem internacional ainda perto, acabaram de chegar ali, teve o primeiro jogo com seus titulares, assim, num campeonato oficial, foi contra o Guarani. Até então, o jogo de estreia no Campeonato Paulista foi com as reservas e com o misto sub-20, a mesma garotada que jogou a Copinha. Então, o São Paulo não estava com muito ritmo e fisicamente deu para notar no jogo contra o Guarani que o São Paulo ainda estava recuperando ali a sua condição, a resistência ali para ter um bom preparo para jogar uns 90 minutos em alta intensidade. E a gente sabe como que é esse início de pré-temporada, início de temporada, que os times vão sempre começar, não vão estar no auge físico, vai estar naquela preparação, vai estar naquele meio termo entre um primeiro tempo muito bom, muito intenso, e depois no segundo tempo morre, aí como vem as substituições para tentar dar mais um gás. E foi isso daí, cara. Eu imaginei que o Corinthians sairia na frente, mas a chuva veio e mudou tudo. Por que a chuva veio e mudou tudo? Se na Fórmula 1 a chuva mostra quem é mesmo piloto, quem leva na mão, quem guia mesmo, a chuva ela faz a mesma coisa. Ela deixa tudo em igualdade, fisicamente falando, e vai sobressair quem é mais técnico. Os caras que são melhores tecnicamente, os caras que sabem tratar melhor a bola, os caras que sabem dominar melhor uma bola molhada, que tem uma noção melhor de onde eu posso pisar mais fácil, que vai ali mapeando o campo e percebendo aonde tá a melhor condição para jogar, sabe? Essas coisas o técnico ele pode até falar, mas essas coisas os caras vão percebendo lá dentro. E o cara que sabe jogar, o cara que entende de futebol, o cara que é craque, ele vai percebendo isso. Ele fala, por ali tá melhor, ou esse zagueiro aqui não tá conseguindo acompanhar fisicamente, o campo tá mais pesado para ele na hora de correr, a chuteira dele tá deslizando, tá escorregando. Os caras percebem isso daí, porque alta performance é mínimos detalhes. E o jogo de futebol, ele é repleto de mínimos detalhes que fazem a diferença. E às vezes um domínio mais próximo do corpo já faz a diferença. Um domínio mais longo, um domínio orientado, aquele que você já domina virando já para a direção que você quer conduzir a bola, faz a diferença. E isso diferencia os craques, os gênios de bola, os bons jogadores, excelentes jogadores, dos jogadores regulares. E o São Paulo
falando em termos de elenco dos 11 hoje em campo, o São Paulo tem uns 11 melhores do que o Corinthians. E a condição física foi ali nivelada pela chuva. A chuva fez isso, no meu entender. E ali o São Paulo começou o primeiro tempo um pouco melhor, dominando um pouco mais, tentando ser um pouco mais propositivo, mais intenso, mas aos poucos a marcação do Corinthians foi ali descobrindo, entendendo, e o Corinthians começou a atacar. Tanto é que o Corinthians quase sai na frente se não fosse Rafael numa defesa providencial, num escanteio cobrado ali pelo Coronado, e o Kaká cabeceou e o Rafael resvala ali na pontinha dos dedos, bate na trave, volta no Rafael, o Arboleda tira e ali o Yuri Alberto quase faz 1-0 pro Corinthians, e o Corinthians estava ganhando, gostando mais do jogo. O São Paulo começou os primeiros 15 minutos melhor, mas ali no decorrer do primeiro tempo o Corinthians foi se achando, o Corinthians foi tendo oportunidades, pelo menos em velocidade, explorando o contra-ataque, aí vai pro segundo tempo. Acabou o intervalo, eu sou torcedor de São Paulo, já ficando meio assim, caramba, tem que ficar atento, porque numa dessa daí, numa bobeada, pode levar um gol e os caras vão fechar a casinha, aí já era. É difícil furar a retranca do Corinthians, né? Difícil furar a retranca de qualquer time. Hoje em dia, quando eles fecham um bloco ali, se juntam, montou, muito difícil, ainda mais no estado do campo, no estado como é que estavam as coisas. Então o 0-0 saiu bem ali pro São Paulo no primeiro tempo, e o São Paulo voltou com tudo, a milhão, fez algumas, acho que correções lá dentro, e uma coisa que eu gostei de ver demais é o Oscar e o Lucas jogando aproximados. Por mais que os dois estão nas duas extremidades do campo, um na direita e outro na esquerda, eles a todo momento se procuram, cara. Você presta atenção, a todo momento ou o Oscar tá indo pra direita para fazer tabela com o Lucas, ou o Lucas tá indo pra esquerda para fazer tabela, triangulação, Lucas, Oscar, o Enzo Dias, aí o Pablo Maia aproxima, o Alisson do outro lado se aproxima para dar condição e fazer ali um quadrado, uma triangulação, Luciano lá na frente, coisa que o Corinthians não estava tendo. O Corinthians estava sem o seu principal armador, que é o Garro, e o meio de campo, o Coronado não conseguiu da liga nesse meio de campo hoje. O Yuri Alberto e o Depay ficaram encaixotados lá na frente, presos na marcação do Arboleda e do Alan Franco. Tanto é que você assistia o jogo, pouco se ouviu falar o nome do Depay, do Memphis Depay, a não ser na hora que ele bate a falta no primeiro tempo e o Rafael defende. Não ouvi mais o nome dele num lance perigoso, nem mais nada. Até mesmo para dar um passe, uma assistência, alguma outra coisa, iniciar uma jogada, não se ouvia o nome dele. Yuri Alberto até tentou uma ou duas escapadas, mas mesmo assim, eles estavam muito isolados, meio de campo muito espaçado do Corinthians, e o Corinthians apagou no segundo tempo. O São Paulo cresceu de cabeça, Lucas faz 1-0, depois numa cagada do Bidu, ele vai tentar ali fazer a inversão, passar a bola pro Mateuzinho lá, virar o jogo de perna direita, que não é boa, no campo ruim, pesado, molhado, como eu já falei, a condição, aí você vai ver quem é o craque, quem é o cara que consegue entender, sabe, se ligar nos pequenos detalhes. Isso foi um pequeno detalhe, ele acaba tentando fazer a inversão lá pro outro lado pro Mateuzinho, chuta, acho que a bola, não lembro se bate no Coronado, não lembro em quem bateu, e ali o Carrilho vai tentar dominar, pisa na bola, e ali o Luciano, o Caleri faz a pressão, São Paulo volta para o segundo tempo fazendo uma pressão e acaba ali roubando a bola. O Luciano passa para o Oscar na entrada da grande área. O Oscar de esquerda faz o seu primeiro gol pelo São Paulo, porque quando ele subiu, né, há uns 10 ou 15 anos atrás, quando ele subiu lá pro profissional de São Paulo, ele jogou alguns jogos, mas não chegou a marcar o gol. Então o primeiro gol dele como profissional de São Paulo foi hoje contra o Corinthians, e que golaço, e que estreia. E depois tem um senhor gol do Martinez. Caramba, que golaço que ele dá. Ele pega ali de bate-pronto, domina ali no meio de campo, praticamente ali, e dá um chutaço, um balaço no ângulo, sem chance. O Rafael nada pôde fazer, não tem culpa do gol. E ali deu a esperança pro corintiano, só que a esperança acaba muito rápido. Quando tem aquela frase, a esperança é a última que morre, nesse caso a esperança foi a primeira a morrer, porque logo na saída de bola o São Paulo vem, rouba a bola com o Oscar, vai num contra-ataque, Lucas faz ali a tabela com o Caleri, que faz o pivô na entrada da área, sai costurando ali a defesa inteira do Corinthians e faz um 3-1 incrível, bonito, jogando com intensidade, quase que faz mais um gol com o Oscar no cruzamento. Tem muita gente que acha que o Oscar faz esses cruzamentos aí sem querer. Não, cara, é por querer.
Eu já vi um gol dele na final do Mundial Sub-20 contra Portugal. Eu lembro que eu tava assistindo em 2011, que ele faz 3 gols nesse jogo aí, o Brasil é campeão. E ali, ele faz um gol praticamente desse jeito aí. Só que eu não lembro se foi do lado direito ou do lado esquerdo que ele faz. Mas desse mesmo jeitinho, o pessoal achou que ele foi cruzar, ele pega. Então é uma das características dele. Ele tentou fazer contra o Guarani e ele tentou fazer hoje contra o Corinthians. E quase saiu um gol desse jeito, que ele tá ali na beirada do campo e chuta. Estilo o que o Cássio levou contra o Riquelme, sabe? Mais ou menos assim. Então, cara, ele tem esse costume de chutar. Então, pode ter certeza que vai sair neste ano algum gol do Oscar dessa maneira aí. Vocês vão lembrar o que eu tô falando. Beleza? Então, aí o São Paulo sai na frente, continua na frente, depois não oferece mais perigo o Corinthians. Hoje o São Paulo por inteiro foi um time sólido, consistente. Aí no segundo tempo, depois de ter feito já os 3-1, teve uma ou duas chances a mais de ampliar o placar, não soube fazer o último passe ali, ou alguns erros de posicionamento. No geral, o time inteiro do São Paulo muito bem, o ataque do São Paulo muito bem. Eu acho que o único que dá uma destoada ultimamente é o Caleri, que não está bem, precisa melhorar, recuperar, mas o importante é que esse time do São Paulo, para os torcedores do São Paulo, está ganhando ritmo de jogo, e já do lado do Corinthians precisa urgentemente da volta do Garro, que ele é o principal cérebro desse time, e sem ele o time às vezes fica perdido dependendo da partida. Contra um Velo Clube, contra o Água Santa é fácil jogar. Agora contra o São Paulo, contra lá mais à frente, até mesmo um Santos, um Palmeiras, entendeu? Ou algum time mais organizado taticamente, com peças mais com jogadores melhores mesmo, bons jogadores, fica mais difícil sem o seu principal jogador. Isso é um senso comum em todos os times. Sem o seu principal jogador é mais difícil. Mas o São Paulo vai lá, venceu, mantém aí uma escrita de 5 anos sem perder pro Corinthians e vai construindo, quem sabe, talvez um tabu de muitos anos, assim como foi o tabu do Corinthians lá na Neoquímica Arena, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e é nóis!